com isso aqui, com essa documentação que ele vai receber do presidente da comissão inteira, ele estará cometendo crime de responsabilidade. Até para o Alexandre de Moraes nós vamos entregar a falcatrua dele. Até ele vai receber a safadeza dele. E todos os órgãos internacionais vão receber. Esse julgamento, esse linchamento tem que ser anulado, porque é linchamento de um inocente. Nós não estamos falando de inocência de infância. Nós estamos falando de um presidente que não cometeu nenhum crime, deveria estar sendo julgado na primeira instância. Na primeira instância. Jair Bolsonaro perdeu o direito nas suas redes sociais e até de dar entrevista, coisa que eles não fizeram com o Lula. É um conluio velho. O Brasil hoje vive uma ditadura. Nós somos hoje um país vivendo ditatorialmente num regime totalitário. Um conluio sujo de um consórcio malvado, perverso, criminoso, que une Supremo Tribunal Federal, esse governo que aí está, e que o Brasil agora paga, Vossa Excelência de novo, que é do agronegócio. O fato desse cidadão ter colocado o Brasil no eixo do mal. O dia da vergonha está registrado e será votado nessa casa, para que a história, porque os nossos filhos e netos saibam desse dia infame, feito no Brasil, por aqueles que foram sabatinados nessa casa, e aqui foram mandados para o Supremo para serem guardiões da Constituição, e não para criar uma nova Constituição deletéria, imoral, e hoje eles fazem striptease imoral em praça pública. De mim não arredarei um passo, porque medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Ontem, dia 2 de setembro, o Brasil experimentou e viu o dia da vergonha. E eu protocolei nessa casa um projeto de lei, um PL 4.397 de 2005, em que institui o dia 2 de setembro como o dia da vergonha. Porque é um projeto de lei para que a história registre o dia em que o réu, linchado publicamente e dentro do plenário de uma Suprema Corte, era um inocente. Os crimes a ele imputados, a Jair Messias Bolsonaro, são todos fictícios, fruto de uma invencionice diabólica que nasceu de um conluio muito antes, a mim me parece hoje, de que ele se tornasse presidente da República. Não o deixou governar, embora tenha feito o grande governo. No seu governo, aconteceu uma pandemia. No seu governo, aconteceu uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Jair Messias Bolsonaro não permitiu, com auxílio emergencial, que o seu povo pagasse e morresse de fome. Nenhuma prefeitura, ao longo do mandato de Jair Messias Bolsonaro, atravessou o ano no vermelho. Nenhum governo atravessou o ano no governo. Ao estado do Espírito Santo, o meu estado, o presidente Jair Bolsonaro mandou 17 bilhões para o estado do Espírito Santo. 17 bilhões. O povo do Espírito Santo e do Brasil é testemunha. O Brasil vacinou. Quem comprou vacina? Jair Bolsonaro. Qual era a crítica trazida pela grande mídia, que a gente sabe que era um consórcio do conluio das grandes empresas de comunicação, conjuntamente com a USAID, ou seja, um órgão americano que sustentou com dinheiro George Soros, Fundação Gates, família Rockefeller, o establishment
do mundo em que são amantes da ditadura, lhes sobeja dinheiro para que eles possam sorrir da desgraça alheia. São financiadores de aborto, são financiadores de legalização de drogas, e com o Brasil não foi diferente. O senhor Jorge Soros está infiltrado aqui, juntamente com todos eles. Organização Mundial da Saúde, que nunca foi Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comunismo. Ideológicos, prenderam por 4 meses a população do mundo e do Brasil. Ora, se a pessoa espirra, é claro que o vírus vai incubar. E as pessoas esqueceram que elas tinham rinite, elas esqueceram de gripe, elas esqueceram até de bala perdida, porque tudo virou Covid. O réu Jair Messias Bolsonaro está sendo condenado por ter se reunido com embaixadores. O réu Jair Bolsonaro está sendo condenado porque ele mostrou numa live uma investigação da Polícia Federal que foi pedida pela ministra-presidente do STF, a Rosa Weber. E ali mostrava que o hacker tinha ficado dentro do sistema por 9 meses, exatamente dentro do período eleitoral. E, imediatamente, quando foi mostrado por Jair Bolsonaro, colocaram sob segredo de justiça. Da USAID, eles receberam ordens do governo Biden, que o governo do Brasil, a exemplo dos outros, os embaixadores tinham que reconhecer o resultado das eleições imediatamente. Jair Bolsonaro não cometeu um crime contra essa nação, defendeu seus valores e seus princípios. O indivíduo que ao longo da sua vida pública, senador Jaime Bagatoli, defendeu a vida, como eu e como o senhor. Nós somos fruto do nascituro. Eu só estou nessa tribuna porque nasci. Se abortado fosse, quem sabe, de fato aqui eu não estaria. O que aconteceu, senador Jaime Bagatoli? Jair Bolsonaro defendeu escola sem partido. Jair Bolsonaro defendeu o ativismo gay no Brasil. Eu não tenho nada contra ninguém. A vida pessoal de cada um responda por si. Nós precisamos respeitar essas pessoas à medida que elas nos respeitam, porque respeito produz respeito. Qual foi o crime de Jair Bolsonaro? Reuniu com os embaixadores. A mesma coisa que o Fachin fez como presidente da Suprema Corte. Nenhum. No dia 2, o mundo assiste um linchamento. Um linchamento de um crime cometido por um homem, mas não sozinho. Uma corte. Jair Bolsonaro está em casa de tornozeleira. Eu sou amigo de Bolsonaro há muitos anos. Eu sou o amigo que entrei no corredor do hospital em Juiz de Fora. Ele ainda estava na cirurgia e ao terminar a cirurgia eles tiraram ele do centro cirúrgico. E eu pedi um médico que por favor me deixasse entrar, porque eu precisava fazer uma oração. O Brasil e o mundo viu as imagens. Eu vi Jair Bolsonaro nos braços da morte, juntamente com os 4 filhos dele. Aliás, os 3 filhos do Flávio, o Eduardo e o Carlos, dentro da UTI. E o médico dificilmente ele sai dessa, porque uma infecção, ele vai morrer. E eu olhei para o médico, senadora Leila, e disse: doutor, por favor, deixe eu entrar. Mas não pode entrar. Ele disse: doutor, eu quero orar, porque eu oro com esse cidadão que aí está esfaqueado por um Adélio,
um ex-filiado do PSOL, a pessoa mais glamourizada, o homem mais importante do Brasil, que ninguém pode mexer no telefone de Adélio, não tem uma mensagem publicada do Adélio, ninguém pode falar e tocar nos advogados de Adélio, no telefone dos advogados de Adélio. Adélio é a pessoa mais importante do Brasil. Esfaqueou Jair Bolsonaro. E ainda tem cretinos, canalhas, que dizem que não houve facada porque eu não vi sangue. Eu também não vi as cirurgias que alguém fez, mas muito pelo contrário, eu orei por elas e por essas autoridades. Eu estava lá, senador Jaime. Eu disse ao médico, doutor, 2 médicos, me deixa entrar. E ele falou, o senhor pode fazer em 30 segundos, porque ele não pode pegar a infecção. Eu disse, posso. Eu entrei e disse, Deus, eu vim aqui impor as mãos sobre ele e mandar embora o espírito da morte. No dia 1º, senador, eu cheguei do meu estado, desci no aeroporto e fui para a frente do condomínio de Jair Bolsonaro. Eu fiquei 3 horas lá sozinho, porque eu não posso visitá-lo. Porque para visitar o dono do mundo, esse demônio chamado Alexandre de Moraes, esse ditador, esse indivíduo sem empatia, que não tem respeito pela vida humana, tem que pedir a ele. E ele não me deu o direito. E eu orei a Deus ali, fiquei 3 horas, pedindo a Deus que desse a Jair Bolsonaro um sono tranquilo, como alguém dorme com uma tempestade dessa em cima da sua cabeça. Mas foi isso que eu pedi a Deus. Quando eu desci no avião, senadora Leila, eu sei que Vossa Excelência é empática. E por que eu sei disso? Porque eu sou empático a Vossa Excelência desde o seu sucesso como a Leila do vôlei que é até hoje. E aprove Deus que a gente ia se encontrar aqui, nesse lugar, para que Vossa Excelência conheça um pouco a minha história. Eleitoral. Ô, Carlos, senador Magno, mais 4 minutos para Vossa Excelência, tem umas 3 oradores inscritos aqui, umas 4 minutos para Vossa Excelência. Eu peço os oradores, e cada um me dê 1 minuto, aí eu passo para 6. E Vossa Excelência não sabia que eu, de madrugada, assistia jogo de vôlei feminino, quando o vôlei foi tomando conta do mundo. O vôlei do Brasil entrou numa crescente que nunca mais parou. E a geração Leila foi aquela geração que acendeu o sol para que todas essas brilhassem. Vocês já brilhavam naquele momento. Então eu não sou um homem de direita, me chamam de extremista e eu não tenho problema nenhum. Eu não queria ser extremista do Hamas, eu não queria ser matador do Hezbollah. Isso aí eu não quero. Mas o cara me chamar de extremista porque eu defendo a vida, porque eu sou da cultura da vida, porque eu sou contra ideologia de gênero, porque eu defendo valores, princípios, direito à terra. Vossa Excelência é um homem que produz. Vossa Excelência gera honra para o Brasil, senador Jaime, porque a honra de um homem é seu trabalho. E nós temos um grupo terrorista, que Vossa Excelência, que é agricultor, senador Jaime Bagatoli, vive ameaçados todos os dias. Mas não, pode me chamar, eu sou um homem de direita. Dia 1º eu estava na frente do condomínio com a mão para a casa dele. Não sei para que lado fica, porque nunca entrei naquele condomínio, mas eu estava na frente, eu dizia, Deus, alguma coisa tem que acontecer. No dia 2, na Comissão de Segurança Pública, a gente sabia de 2 áudios do talha-ferro que havia vazado. O talha-ferro, ele era do senhor Alexandre de Moraes. Ele era, aqui são áudios cabulosos dos assessores de Moraes com ele. AED, Assessoria Especial
de Enfrentamento à Desinformação, um órgão dentro do TSE criado para poder monitorar a desinformação. Se Vossa Excelência, senadora Leila, lê os grupos do TSE, os grupos de empresários, grupos de influência, grupos dos próprios funcionários dos dedo duro, aliás, grupo dos funcionários e grupo de pessoas que agia clandestinamente em nome do TSE e com autorização. Quero resumir o que eu pedi a Deus que acontecesse ontem e que a CNN nacional não quis dar depois de ter visto tudo e ter provado, ter feito perícia de tudo da legalidade da documentação do talha-ferro. Nós concluímos, porque essa documentação, que aqui está o espelho de toda essa documentação, aqui eu tenho o espelho de tudo, da falcatrua. Esse julgamento tem que ser parado imediatamente mediante a essa falcatrua. O talha-ferro guardou tudo. E nós estamos preparando uma documentação. Eu gostaria muito, e quero fazer no dia de amanhã, entregar a documentação pronta na mão do presidente do Senado. Com isso aqui, se ele não agir, estará cometendo crime de responsabilidade. A Comissão de Segurança Pública vai levar isso ao Barroso, presidente da Corte. Vai levar o próprio Alexandre de Moraes para ele ver que nós sabemos da safadeza, da molecagem fora do contexto legal, fora de amparo constitucional, senador Jair. Vamos levar a OEA novamente. Falta 2 minutos. Vamos levar as autoridades americanas. Vamos levar o Parlamento Europeu. Vamos levar onde for. Porque não tem o menor sentido que um ex-presidente da República seja julgado por uma turma e turma de inimigos que tiraram ele para inimizade pessoal. O senhor Zanin, advogado do Lula. O senhor Flávio Dino, que passou a vida atacando Jair Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro está mais próximo de Satanás do que de Deus. Eu nem sabia que comunista acredita em Deus. Bom, se não tem Deus, não tem diabo. Quem é seguidor e discípulo de Lênin é ele. E ele diz que segue o decálogo de Lênin. Lênin fez uma coisa no mundo: matou, matou, matou e matou. Eles, Alexandre de Moraes, a vítima, o Ministério Público, ele é o juiz e relator. Quero ler os pontos para ir para o encerramento, porque Vossa Excelência disse que o Hélito tentou ultrapassar Leonel Brizola no discurso. Não, eu não vou ultrapassar nem o Hélito. Primeiro, monitoramento ilegal das comunicações privadas sem ordem judicial. Produção retroativa de documentos para simular fundamentos jurídicos. Uso de laudos inconclusivos para embasar medidas invasivas. Usurpação da função pública, manipulação de processos físicos fora do sistema judicial eletrônico, desvio de finalidade administrativa, assédio institucional a servidores públicos, perseguição política e seletiva e penal, conluio com o Ministério Público. Sabe? Senador Magno Malta, mais dois minutos para Vossa Excelência, temos oradores inscritos também ainda. Obrigado. Vossa Excelência, além de ter me dado 2 minutos, a mais, já me deu 300 horas e que certamente, quem sabe, um dia na vida eu vou usar. Tá bem, né, amigo? Né? Para o Brasil saber que quando a Lava Jato encerrou e que eles fizeram o vazamento da fala de Moro, trocando mensagens com Dallagnol, foi o fim do mundo. Gilmar Mendes se insurgiu assim, o mesmo Gilmar Mendes que tinha dito que o Brasil era governado por uma cleptocracia. Aí ele ficou nervoso. Isso é imoralidade, uma prostituição jurídica. O juiz falando com o Ministério Público. E por isso eles começaram a destruir a Lava Jato. Só que Dallagnol e o Moro
estavam tratando de questões que envolviam bandidos, ladrões, surrupiadores, corruptos, que levou Lula à cadeia. E aqui, o Alexandre, o PGR, o senhor Gunê, cara de pau. Cara de pau. Sabia que eu recebi esse sujeito no meu gabinete, a pedido de Marco Rogério? Eu vou chamar de excelência. Não tem como chamar um cara de pau desse de excelência. O senhor Gunê, trocando mensagens para criar narrativa e fazer inocente de bandido. Entenda, senador Jaime, tinha pessoas do seu estado presas e sem saber por que estavam presas. Agora eu vou explicar para você porque as pessoas que estão presas de tornozeleira, a maioria não sabe o porquê. Sabe por quê? Porque era assim, ó. Entrava na rede social da pessoa, se tivesse uma bandeira, a pessoa com a camisa amarela fazendo assim, eles já mandavam para esse grupo criava a narrativa e a pessoa já entrava na lista da prisão. Porque as pessoas, quando você está numa posição e ela percebe que você pode dar uma posição para ela, ela estabelece com você uma relação religiosa. Você é um Deus para ela. Fala para todo mundo, te elogia em todo lugar. Quando ela chega naquela posição que ela queria, você não é mais um Deus. Você passa a ser só um anjo, a relação continua religiosa. Quando alguém toca no seu nome, ela fala, não, fulano foi um anjo na minha vida e tal, mas eu também já tinha, eu também, e aí é só um anjo. E a relação continua religiosa. Se algum dia você encontra essa pessoa e diz, olha, como é que vai você? Se lembra do que eu te falei lá no começo e tal? Continua como foi no começo, agora essas companhias e tal. Você tenta ajudar, a relação continua religiosa, mas você não é mais Deus, você não é mais anjo e você passa a ser o diabo. Então, essa é a relação que o ingrato tem com alguém que lhe fez o bem. Eu tenho um amigo que diz que nem todo vagabundo é ingrato, mas todo ingrato é vagabundo. Eduardo Tagliaferro, umbilicalmente ligado com a gestão de Alexandre de Moraes no TSE. Ele revelou aqui que não era um ministro, não era o presidente do TSE, era um criminoso e uma quadrilha instalada na mais alta corte eleitoral do nosso país. Só isso. Um caso emblemático foi revelado a mim, num grupo de WhatsApp. O juiz instrutor próximo a Moraes ordenou que analistas usassem a criatividade para enquadrar a Revista Oeste como veículo de desinformação. Imaginem, senhoras e senhores, não é a lei, não é a prova, é a criatividade do censor. E mais uma vez, eu menciono Joseph Stalin e Adolf Hitler aqui, porque perseguir a imprensa é o fim da democracia e o Estado realmente de ditadura e de perseguição. E as instituições comprometidas, senhor presidente, não é apenas Moraes, mas Paulo Gonet, atual Procurador-Geral, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E o depoimento mostra o sistema que órgãos inteiros eram usados como instrumentos pessoais de perseguição. É o fim do mundo, é o fim da democracia brasileira. E é impossível não lembrar essas histórias que comentei sobre Joseph Stalin e Adolf Hitler, porque fabricavam, monitoravam, faziam dossiês, justificativas forjadas, tudo para esmagar opositores, exatamente o que Alexandre de Moraes fez com Bolsonaro, segue fazendo com Bolsonaro e muitos de nós perseguidos. Inclusive eu estou esperando o TSE me julgar, que já veio prova negativa, farta, e eles ficam me prendendo, pensando que eu vou me calar nessa tribuna. Mas sabe que catarinense não é covarde, eu não tenho medo de justiça, não nasci senador da República, fui eleito com 1,5 milhão de votos, mas sou homem, acima de tudo, catarinense e empresário. Não nasci senador, não quero perder meu cargo, mas eu quero ser julgado. Eu estou pedindo, implorando, ministra Carmen Lúcia, me julgue, porque já veio de novo, pela terceira vez, provas negativas que eu não cometi crimes. E vocês continuam com essa espada na minha cabeça. Me livra disso. Eu quero ser julgado pelo TSE, estou aguardando. E agora, a mim, perseguição a Tagliaferro.
Qual é a resposta de quem ousou revelar o esquema? Alexandre de Moraes e seus aliados perseguem Eduardo Tagliaferro, como o senhor bem falou, denunciando e pedindo sua extradição da Itália, onde ele buscou refúgio. Sabe qual é o crime de Tagliaferro? Brasil e a mim. Sabe qual é o crime de Tagliaferro? Revelar a verdade do que acontecia no TSE. Revelar a verdade de um gabinete de persecução à livre imprensa e à livre opinião.